Ok, vamos fazer tudo, vamos começar aí do começo e aí a gente vai gravar. Depois a Stephanie ela salva a gravação pra galera. Oi? Para deixar só nos dois, né? Só os dois no meio. Hã? Ele disse que já estava. Assim está tudo aceso. Tá? Pode sair do palco todo mundo, vamos começar do começo. Sai daí, Bia. Vai, sai, vaza. Pode começar. Onde estamos? Que lugar é esse? Eu acho que estamos na sala de hospital. Hospital? Eu estou na minha casa. Você estava no hospital? Sim. Vamos ganhar alta. Eu acho que é a sala do julgamento. Sala do julgamento? Ela deve estar drogada de remédio. Então estamos no hospital. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes. Nessa hora eu também podia deixar você apagar enquanto eu falo. Apaga tudo? Essa aqui, ó. Tá em cima da gente, deu foco da sua peça, você não faz pergunta pra você. O foco ali é só o que eu falar. Apaga tudo? Não só. Acho que vai ficar feio. É que eles têm que ouvir. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes. Você lê todas? Fala comigo que eu vou desligar o microfone. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Alguns para a vida eterna, outras para a vergonha e o desprezo eterno. Chegou o grande dia. Ezequiel, apresente-se para o seu julgamento. Bom, meu nome é Ezequiel e eu sempre fui jovem comum. Ia escola todos os dias, tentava não faltar, eu tirava notas boas, os professores sempre me elogiavam. Eu nunca fiz tantas coisas pro reino. Eu ia à igreja todos os domingos, eu sempre estava no culto dos jovens, eu sempre fazia tudo pro Senhor. Eu, desde pequena, minha mãe me incentivou a ir na igreja, me incentivou a buscar o Senhor, e eu sempre ia com ela. Eu sempre quis seguir esse caminho. Teve um tempo que eu queria me desviar, que eu queria sair, porque eu pensava que Jesus estava de costas para mim, que isso não era certo, que não ia levar a nada, mas eu fui num retiro dos jovens. Eu me lembro bem desse dia. Eu estava lá, de repente eu entendi, senti dentro do meu coração que aquilo era para mim, que Jesus estava de frente para mim, que Jesus era o meu único Senhor e Salvador, e só por Ele eu podia ser salvo. Então, eu espero que isso seja o suficiente.
sem som. Filho, eu vi sua jornada, mesmo jovem. Você não deixou que desprezassem a sua idade. Mas foi exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto muitos buscavam a aprovação do mundo, você buscava a minha. Não se envergonhou do Evangelho, porque sabia que ele é o meu poder para salvar todo aquele que crê. Eu vi quando você amou quem te rejeitou, orou por quem te perseguiu e permaneceu firme quando ninguém estava vendo. Você combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora, filho amado, a coroa da justiça está guardada para você, e eu, o justo juiz, a coloco sobre a sua cabeça nesse dia. Venha, entra no meu descanso e permaneça para sempre na minha presença. Eu acho que o anjo anda atrás, né? Todas. Ed, apresente-se para o seu julgamento. Bom, minha vida foi bem diferente de Ezequiel. Desde pequeno, gostava de matar aula, fiz uma turminha, se juntávamos e aprendi algumas coisas erradas. E dessas coisas erradas, fomos colocando em prática no mercado, nos barzinhos. Então a gente ia lá, roubava um salgadinho, no outro dia um chocolate, e assim foi indo. E fomos aumentando, né? Quando eu percebi, eu já estava roubando bicicletas, motos, até carros já roubei. Só que a minha missão foi aumentando cada vez mais. Crianças, mais baixinho, por favor. Certo dia, eu estava tão ambicioso que eu juntei uma galerinha ali e a gente foi fazer um assalto no banco. Chegamos lá, luz do dia, achamos que ia conseguir, já saímos armados. Quando o vigilante viu, começamos a trocar tiro. Quando eu consegui pôr ele na minha mira, eu senti um queimor no meu peito. Meus amigos viraram as costas e saíram correndo. Um deles botou a mão na cabeça, olhou para mim e me deixou lá. Eu comecei a sentir um formigamento no meu peito. Minhas pernas enfraqueceram. Fechei os olhos, não lembro de mais nada. Acordei no hospital. Aquele cheiro de hospital. Kevin, desce daí. Aqueles barulhos do aparelho me deixando vivo, sabe? E tinha um pastor na minha frente. E ele falava para mim aceitar Jesus. Eu estava com medo, não entendia muito bem, mas eu me dei conta. Eu precisava aceitar Jesus. E vi uma voz dentro de mim que falava:
filho, me aceita, que eu assumo a bronca. Foi quando eu respirei bem fundo e falei: Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Puxei tanto fôlego que foi o último. Mas não, quando eu acordei aqui, me veio um pensamento: será que houve tempo? Será que fui aceito? Mas eu senti muito amor naquela sala de hospital. Não mexe com isso, velho. Filho, eu vi cada passo do seu caminho, mesmo quando você andava longe de mim. Mas naquele momento final, quando o seu coração se quebrou em arrependimento, você clamou pelo meu nome e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele instante, pela minha graça, você recebeu a sua salvação, assim como prometi ao ladrão na cruz. Hoje você está comigo no paraíso. Que não desejo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você não chegou tarde demais, porque a salvação não é pelo tempo, não é pelas obras, mas é pela fé. Agora, filho meu, entre no meu descanso. Rubens Robertson, apresente-se ao seu julgamento. Pastor Rubens, por favor, pode mudar. Aliás, quase cheguei apóstolo, mas não deu tempo. Aqui estou eu. Chegou o dia da minha grande glória, de receber o que eu tenho direito. Fui um grande homem de Deus. Cuidei de uma mega igreja, considerada a maior do Brasil. Tinha mais de 10 mil membros naquele lugar. Pois é, tinha outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a qual eu cuidava. Eu tinha responsabilidade sobre todos. Tudo tinha que passar por mim. Eu era o principal responsável por aquele lugar, o lugar que todos cuidavam. Pois bem, no meu gabinete, as pessoas tinham que fazer fila para falar comigo. Cansei de ajudar as pessoas. Eram muitas pessoas que ajudavam. Uma certa vez, fiquei doente. Um mês afastado. Vê se pode. Um mês eu longe daquele lugar. Pois é. Mas na minha casa, tive uma grande ideia. Ministrei a palavra, gravei a palavra e falei para passar no telão da igreja. Não era um telão igual esse aqui não. Isso aqui era a TV da minha casa. Era um mega telão, maior que essa parede. Mas reparei uma coisa, que as ofertas caíram pela metade com a minha ausência. Mas então, com as minhas reservas, com o que eu tinha guardado, mantive aquele lugar. E graças a Deus também. Pois é, Ele me curou. Porque Ele precisava de mim naquele lugar. Pois alguém tão importante, tão sábio como eu, não podia ficar tanto tempo longe daquele lugar. Quando voltei,
Fiz muitos milagres. Colocava a mão nas pessoas e elas eram curadas. Muitos paralíticos andaram. Expulsei muitos demônios. Vocês acreditam que as pessoas se levantaram contra mim? Se rebelaram contra mim? Só porque falaram que eu estava usando roupas caras? Por exemplo, um sapato de couro de jacaré, no valor de 95 mil reais. Vê se pode. Também, isso é inveja, pura inveja daquele povo. Um homem tão poderoso, rico e bem sucedido como eu, tinha que se vestir bem, tinha que estar bem apresentado. Pois é, uma vez passei naquele hospital e vi aquele jovem Ed que passou por aqui. Eu preguei a palavra para ele. Se ele foi salvo, com certeza eu serei salvo também. Você dizia: Senhor, Senhor, profetizava em meu nome, fazia milagres, mas seu coração nunca foi meu. Você serviu ao dinheiro, ao poder e ao status, tentando agradar a dois senhores. Mas ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Justificava-se diante dos homens, mas eu sempre vi o seu coração, e o que era exaltado por você foi a abominação diante de mim. Desviou-se da fé por amor ao dinheiro, e isso o levou à destruição. Agora, afaste-se de mim, porque eu nunca o conheci. O seu destino é o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mara Rubia Schneider, apresente-se para o seu julgamento. O meu nome é Mara Rubia Schneider. Tenho 37 anos, acabei de dar mais uma volta ao sol. Nunca acreditei nessas bobagens de Deus, de céu, de inferno. Afinal, se Deus existisse, não haveria tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo na terra. Quando pequena, minha mãe, minha avó me ensinavam algumas orações, me falavam sobre Jesus. Quando criança, até claro, acreditava, era inocente, mas à medida que fui crescendo, fui vendo que isso tudo era uma plena bobagem, algo para conseguir controlar a grande massa. Eu acredito que o bem e o mal habitam dentro de nós mesmos. Ninguém melhor do que eu mesmo para saber o que é bom ou o que é ruim para mim, não é mesmo? Eu acredito sinceramente que a gente deve escolher fazer o bem e que isso acaba voltando para nós. A gente deve ter uma boa mentalidade. Pensamentos positivos atraem boas coisas. Anjo, o que está fazendo na frente, Anjo? Fica lá parado. Não, Anjo, eles têm que beber. Eu acredito que se você tiver bons pensamentos, uma boa mentalidade, você atrai coisas boas. Comigo, isso sempre funcionou muito bem. Bem, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, eu sinceramente acho que isso aqui é um sonho, é um pesadelo. Eu lembro só que eu estava indo de carro para uma das minhas empresas
Eu tinha muitas empresas. Inclusive, optei também por não ter família, porque isso atrapalharia os meus negócios. Eu estava indo para uma delas e, de repente, um doido cruzou a minha frente. E eu não lembro de mais nada. Então, eu acredito sinceramente que eu vou acordar daqui a pouco e estar numa cama de hospital e logo voltar à minha vida normal. Você ouviu falar de mim, mas se recusou a me buscar enquanto eu estava perto. A criação revelou o meu poder, mas você escolheu ignorar a verdade, tornando-se indesculpável. Rejeitou o único caminho para a salvação, porque ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Quem não crê já está condenado, por não confiar no nome do meu filho primogênito. Agora, afaste-se de mim. Seu destino é o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Ana, apresente-se para o seu julgamento. Eu sou Ana Miller. Sou mãe, esposa, trabalhadora e serva de Deus. Sabe, eu vivi uma vida simples. Eu cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido e servia lá na igreja que eu frequentava, no ministério infantil, ensinando as crianças sobre o amor de Deus. Eu sou grata a Deus por ter me dado essa grande honra e o privilégio de poder ter ensinado do amor dele e saber que, através da minha vida, algumas daquelas crianças conheceram a Jesus e enche o meu coração de alegria. Sabe, eu queria ter feito mais. Eu queria ter participado mais dos projetos da igreja. Sabe, eu via tanta gente viajando pelo mundo afora, em missões, cantando do amor de Deus para multidões, e eu queria estar lá também. Mas eu sei que no fundo, o lugar onde eu estava era o lugar onde Deus queria que eu estivesse, e eu dei o meu melhor. Eu estava na minha casa e eu senti uma dor muito forte no peito. Meu peito queimou e eu caí no chão, e a última coisa que eu me lembro foi o olhar dos meus filhos olhando para mim e pedindo por ajuda. Mas eles não puderam evitar que a minha hora chegasse. E eu confesso que muitas vezes eu tive medo, porque eu sei que eu errei, e errei muito. Mas eu sei também que não é o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, que pode me salvar. Eu acredito no sacrifício de Jesus por mim. Eu acredito que quando Ele foi lá na cruz, morreu e ressuscitou, Ele comprou a minha vida, Ele pagou pelos meus pecados com o sangue dele, e que hoje eu serei recebida com alegria no reino dos céus. Vai conseguir! A gente vai chegar lá! Filha, você foi salva pela graça.
mediante a fé, não pelas suas obras, mas pela minha graça. Eu não te chamei para grandes feitos aos olhos do mundo, mas para ser fiel ao que te confiei, e você foi fiel. Ensinou as crianças sobre mim, criou seus filhos nos meus caminhos e cumpriu o seu chamado com um coração sincero. Muito bem, serva boa e fiel. Cada criança que você ensinou, cada semente que plantou, eu vi, porque quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe. Agora a coroa da justiça está guardada para você, a qual eu, o justo juiz, te dou nesse dia. Venha, filha amada, entra no meu descanso e permaneça para sempre na minha presença. Não precisa correr, Anjo. Quando você falasse o nome dela, quando você falasse o nome dela, é tipo ligação. Ah, pode ser então. Volta um pouquinho, Anjo. Volta um pouquinho. Você tá descendo, finge que tá descendo. Finge que está descendo. Vai, pode voltar. Pode vir, pode vir. Vem. Anastácia, apresente-se para o seu julgamento. Semana que vem já vai ter que treinar de novo. Só dois. Olá, eu me chamo Anastácia. Então, eu tive um bom marido, sempre fui fiel a ele, cuidei dos meus filhos com todo o amor que uma mãe pode dar. Eu ajudei com trabalhos beneficentes, ajudei pobres, dei alimentos para eles, dei dinheiro para médicos, para pagar suas dívidas. Eu fiz tudo o possível que estava em meu alcance. Eu, de vez em quando, ia na igreja, rezava, uma vez ou outra, acreditava que Jesus existia e que existia um Deus. Sempre respeitei meus pais, sempre honrei as autoridades, mas também, assim, né? Também cometi umas mentirinhas, umas fofoquinhas, e nunca, né? Quem nunca fez essas coisas? Nada de tão, assim, grave, né? Nunca fui presa, nunca roubei, nunca matei, nunca desviei dinheiro de ninguém. Sempre fiz o meu melhor para o próximo. Eu acho que fui uma boa pessoa e mereço ser salva. Eu vi suas boas ações e os momentos em que buscou algo além dessa vida, mas nunca me entregou seu coração. Nunca nasceu de novo, e sem isso, não pôde ver meu reino. Meu filho Jesus está ao seu lado agora, assim como esteve tantas vezes em sua vida. Quando você chorou em silêncio, quando entrou naquela igreja pela última vez, quando viu a palavra e sentiu seu coração arder.
Ele lhe disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem a mim senão por meio dele. Mas você confiou nas suas boas obras, achando que isso bastava. Esqueceu que a salvação vem pela graça, mediante a fé, e não pelo que você fez. Agora olhe para Jesus. Ele te amou, morreu por você, mas foi rejeitado por você. E quem não crê já está condenado, porque não confiou no nome do único Filho de Deus. Mesmo assim, Ele está aqui, não porque pode mudar o seu destino agora, mas porque Ele nunca deixou de te amar. Mas eu sou justo. Eu sou justo. Afaste-se de mim. Seu destino é o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Passando para Jesus. Oi, eu vou esperar ele falar. Calma aí. Eu não queria que nenhum deles se perdesse. Eu insisti todos os dias de suas vidas, até o último suspiro. Meu plano sempre foi salvar a todos, dar a todos vida plena e abundante. O meu sacrifício na cruz, para que todos estivessem comigo na eternidade. Eu estou todo dia batendo a porta dos corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ok, todo mundo sai e vai precisar de alguém para ajudar a colocar a mesa. Vamos deixar essa música enquanto estão colocando a mesa. Os 3 salvos já fiquem preparados, que já vão entrar. Espera Jesus, a igreja está cantando. Vocês 3, vocês podem cantar essa parte, porque é a igreja cantando para Jesus. Jesus, não entra ainda, Jesus. Vai, espera, volta lá para cima. Canta. Vocês 3 cantam. Para você. Peraí. Olha só, meus queridos, olha só. Essa primeira parte, a igreja que canta para Jesus. A igreja que canta para Jesus. Se vocês prestarem atenção nessa música, é a igreja cantando para Jesus.
E a segunda parte, por isso que Jesus ele entra depois, porque a segunda parte é Jesus cantando para a igreja, tá? Então curte aí um momento aí cantando essa parte para Jesus. Por isso que Jesus ele começa a entrar depois que vocês terminarem de cantar a parte de vocês. Aí nessa hora, quando eles terminarem de cantar isso, aí Jesus começa a descer. Pode cantar, Jesus. Ô Jesus, tu pode cantar essa parte, tá? Pode mexer a boca cantando essa parte. Entrei no meu, já está abençoando a igreja. E aí, só estou parando aqui só para falar para vocês. Depois que vocês estão comendo, depois que vocês já tomaram a ceia, eu acho que seria legal se vocês levantassem e adorassem a Deus, tá? Faça dessa música aí uma oração de vocês mesmos, adorando, glorificando o nome do Senhor. Se quiser ficar ajoelhado também, do jeito que vocês sentirem para adorar a Deus. Felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos lá se reunir ali na frente. Pausa, né? Ah, parar, né?